Ei, conselheiro e conselheira tutelar, Emerson Freitas aqui para mais uma live aqui pelo Instagram. E hoje é um dia muito especial. Estará conosco aqui um amigo muito querido, muito especial, meu amigo Sérgio Calisto, meu amigo, meu irmão de tantas jornadas, né? 10 anos que estamos caminhando juntos aí nessa luta aí pela defesa dos direitos e pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. E hoje eu vou conversar com meu amigo sobre como melhorar o desempenho na atuação do Conselho Tutelar. Estou esperando aqui o Sérgio Calisto entrar. O Sérgio Calisto também é da minha região aqui. O Sérgio Calisto é aqui de Araçatuba. Eu moro em Buritama, estou aqui bem próximo do Sérgio Calisto. Deixa eu ver aqui, ele tem que entrar. Não chegou ainda aqui, né? Não estou conseguindo ver o Sérgio Calisto aqui ainda. Deixa eu ver. Bom, mas vamos falando aqui, né? Enquanto isso, ele dá um tempinho aí para ele chegar. Deixa eu ver aqui. Não entrou ainda, tá? Mas já vai compartilhando aí essa live, já vai falando com o seu colegiado aí. Hoje nós vamos falar aqui sobre melhorar o desempenho na atuação do Conselho Tutelar. Hoje em dia, a gente sabe que é muito difícil o trabalho do Conselho Tutelar e o Conselheiro Tutelar ele quer realmente fazer as coisas certas, ele quer colocar em prática várias coisas e ele fica preso em várias situações, né? Quer a burocracia, quer várias outras situações que o impedem de exercer na plenitude a sua missão. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas questões aí. Tá bom? Cadê o meu amigo Sérgio Calisto? Ainda não chegou. Ele ainda não chegou, deve ter acontecido algum probleminha. Se você tá aí, Sérgio, manda um joinha para mim aí, a cena aí, para eu te localizar. Mas vamos lá, enquanto isso eu vou falar um pouquinho, vou começar com uma introdução sobre esse tema, né? Como melhorar o desempenho na atuação do Conselho Tutelar. Nós fomos criados para crescer, para evoluir. E em todos os segmentos da nossa vida, nós não podemos deixar as coisas de qualquer forma, né? Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos melhorar a cada dia. E a nossa atuação no Conselho Tutelar não é diferente, não é verdade? Bom, o Sérgio apareceu aqui, meu amigo Sérgio. Deixa eu colocar aqui o Sérgio Calisto aqui, só um minutinho. Sérgio Calisto já está entrando, daqui a pouquinho. Meu amigo Sérgio Calisto conosco aqui. Vamos lá, entrando. Opa! Entrou! Olá! Opa! Emerson, Grande tudo Sérgio bem? Calisto. Tudo bem e você? Ótimo, muito bem, graças a Deus. Estamos Amém. caminhando. Então tá bom. Tirando um vírus de uma pandemia, tá tudo bem, Emerson. Tirando o que não presta, o resto tá bom, né? Tem um amigo meu que ele sempre fala o seguinte, um pastor bem idoso, pergunta ele, como você está? Eu estou melhor do que mereço. Eu estou bem melhor do que mereço. Pode melhorar muita coisa, mas já está bom do jeito que está, eu estou vivo. Não é assim, Sérgio? Mas, tirando todo esse problema, toda essa questão, que nós vamos vencer também, não é verdade? Eu acredito que tudo isso vai passar. Isso é um momento que estamos vivendo, né? Essa pandemia aí, eu sei que afetou todo mundo, não é diferente na vida dos conselheiros tutelares, em todo o Brasil, atingiu não só o Brasil, como todo o mundo, né? Ninguém esperava essa situação. Enquanto estava lá na China, a gente achou que estava tudo bem, mas quando chegou aqui no Brasil, pegou todo mundo de surpresa, né? E todos nós fomos atingidos, conselheiros tutelares, empresas, nós também que somos capacitadores, palestrantes, professores nessa área, também fomos atingidos. Tem gente que às vezes fala assim, Sérgio, mas vocês estão falando que vocês estão bem. Só Deus sabe como nós estamos vivendo, né, Sérgio? É dessa forma aí. Isso. Perfeito, Emerson. É isso mesmo, né?
eu acho que fica muito claro que todos nós vamos ter que ressignificar muito, né, daquilo que somos, porque realmente muita coisa mudou e muita coisa vai mudar, né, em hábitos, em conceitos, né, o modo de trabalho, o modo de convivência uns com os outros, né. Então, realmente é um momento que está fazendo a gente buscar novas formas de viver, de conviver. E o que você falou, né, às vezes as pessoas, né, não imaginam, né, muitas delas, muitas vezes também não tiveram aí, não tiveram talvez tantas mudanças e acham que, bom, em breve vai passar. Bom, vai passar, mas isso já causou um grande impacto, né, principalmente para a gente que presta serviço para as prefeituras, que viajamos e tudo mais, né? Causou e vai causar um grande impacto, né? Mas estamos todos juntos e vamos ultrapassar tudo isso. Se Deus quiser. E uma questão é importante, com tudo isso, Sérgio, nós conseguimos focar naquilo que é primordial. Nós conseguimos fazer uma introspectiva e hoje toda a humanidade está pensando assim, puxa vida, o que é que vale a pena? O que é que vale a pena realmente nessa vida? O que é que realmente é importante nessa vida? Então, se o ser humano, eu costumo dizer, se o ser humano soubesse o que ele não seria tão orgulhoso. Às vezes temos tanto orgulho, até mesmo no nosso meio, até mesmo conselheiros tutelares, lá não, é do meu jeito, é assim, a coisa tem que ser assim, eu não dou o braço a torcer, né, Sérgio? Então, esse vírus, ele veio para nos mostrar que realmente nós somos frágeis e precisamos uns dos outros, né? Perfeito, Emerson, perfeito. Quando eu entrei, você estava começando a fazer uma introdução e eu gostei, eu queria até ouvir essa introdução. Opa! Eu falei, cadê o Sérgio, meu Deus do céu? Hoje eu vou ficar sozinho? Cadê meu amigo? Eu tô falando, meu amigo de mais de 10 anos, cadê o Sérgio? Eu falei, gente, ninguém furou comigo na live, será que o Sérgio vai furar? Eu falei, não pode, né? Mas é dessa forma. O tema que nós propusemos aqui para estarmos pensando, né, como melhorar o desempenho na atuação do Conselho Tutelar. Eu estava falando que nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos melhorar como seres humanos, como pessoas, precisamos dar a nossa contribuição de tudo aquilo que estamos fazendo, uma contribuição positiva, a nossa marca positiva, deixar o nosso legado. Né? Mas, para isso, a gente precisa melhorar o nosso desempenho, né? A gente precisa ser hoje um pouquinho melhor do que ontem. Se cada dia, cada conselheiro tutelar fala, não, eu vou ser um pouquinho melhor do que ontem, a coisa realmente vai mudar, né? Mas não sou eu que vou falar muito hoje, né? Eu creio que você aqui como meu convidado, nós vamos meditar um pouquinho sobre essa situação. Eu até ponderei algumas questões aqui para depois a gente... eu vou ficar de olho no tempo aqui, não, mas 7h10 ainda, né? Começou agora. Mas que o tempo voa, né? Essa live aqui de 1 hora, que se assusta, está no finalzinho e vamos para as considerações. É verdade? Mas, se você também quiser aí fazer a sua introdução aí, esteja à vontade aí. Se apresentar também, né? Acho que a maioria que está aqui me seguindo já me conhece. Alguns, na verdade, né? Quem sabe, acredito que você é até mais conhecido que eu, né? Mas muitas pessoas que estão aqui no meu Instagram, que vão compartilhar depois essa live com a sua permissão, depois nós vamos colocá-la também no YouTube, no canal do YouTube, e o pessoal tem acompanhado também, né? O Sérgio Calixto, como eu falei aqui de Araçatuba, ele faça a sua apresentação aí e já começa uma introdução aí sobre o nosso tema, por gentileza. Perfeito, Emerson, né? Bom, de antemão eu agradeço, né, o convite para participar dessa live. Acho que todos os nossos, né, amigos que trabalham, que também estão nessa área, e muitos outros também, né? Acho que o momento acabou impulsionando para isso, ou seja, dessas conversas, desses diálogos, né? Em todas as áreas, mas nós estamos, né, no fortalecimento dos conselhos tutelares, e acho que é muito importante, né? E a gente precisa enaltecer isso, né? O ruim agora, né, se é que eu consigo colocar como ruim, é que no mesmo momento estão acontecendo outras de tamanha importância quanto essa, né?
É outras verdade. discussões também, né? E eu tenho certeza que muita gente acaba ficando dividida, né? Vai aqui, vai lá, mas enfim, né? Vamos lá, vamos conversar. Meu nome é Sérgio Raposo Calisto, eu sou conhecido por Sérgio Calisto. Tenho uma atuação em muitos municípios, mas sou aqui da região de Araçatuba, né? O Emerson é de Buritama, né? Vamos dizer assim, a gente está próximo aqui na região e tive a oportunidade de trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua, tive a oportunidade de trabalhar com adultos em situação de rua, inclusive, né, estou como voluntário numa entidade que atuei desde o início dela, a CREPOM, Associação de Catadores de Papel, e aí nesse momento de pandemia eles não podem estar na totalidade, eu estou tentando ajudá-los, né, lá da melhor maneira também, mas enfim. E tive a Legal. oportunidade de estar no Conselho Tutelar durante 6 anos. Aqui o município de Araçatuba tem aproximadamente 200 mil habitantes, né? E isso faz toda uma diferença também. A gente faz essas comparações, Emerson, mas a gente sabe que mesmo as cidades pequenas, quando tendem a ter um problema dentro do Conselho Tutelar, por uma atuação qualquer, ele muitas vezes ele se equipara aos problemas de uma cidade grande. Com Então, certeza. né, quer dizer, a questão é só a quantidade, mas a qualidade dos problemas elas, né, divergem aí, né, dos vários municípios. Enfim, então tive a oportunidade de estar aqui em Araçatuba como conselheiro tutelar e isso fez muito a diferença para mim. E aproveitando essa introdução, falando um pouquinho de mim, até para o tema que nós escolhemos, né, de conversar, quando eu entrei no Conselho Tutelar, estive no Conselho Tutelar, eu tive dois momentos. O meu primeiro mandato foi diferente do meu segundo mandato. O meu primeiro mandato eu não sabia o que era o Conselho Tutelar, eu não tinha ideia, e como muitos, né, eu fazia o que todo mundo mandava fazer. Eu fazia o que eu achava que eu tinha que fazer, e aquilo que a gente achava que tinha que fazer é aquilo que a sociedade cobra da gente. Então, a sociedade, eu digo, de maneira geral, ela não está preparada, ela não sabe qual é de fato o papel do Conselho Tutelar. Então, só que ela não sabendo, ela exige e quer ações do Conselho Tutelar que não são do Conselho Tutelar, mas que nós, por não sabermos, eu me incluo como se ainda fosse, estivesse como conselheiro tutelar, que Uhum. nós, por não sabermos qual é o nosso papel, nós acabávamos por fazer tudo aquilo que os outros queriam. Então todo mundo mandava. A gente ia para todos os lugares, a gente ia para bailes, festas, a gente fazia, dava carteirada, porque era isso que as pessoas queriam. Então, o meu primeiro mandato foi totalmente diferente do meu segundo mandato, onde eu já estava fortalecido, e quem me conhece, né, dos cursos, das capacitações, sabe que eu uso a brincadeira, a analogia, que eu me considerava como um pateta, né? Então, eu era um pateta, fazia parte de um grupo de 5 patetas, onde a gente só fazia patetice, tudo aquilo que os outros queriam. E então, eu entendi no percurso aí da atuação do Conselho Tutelar de que eu não precisava ser esse pateta, ou que, melhor, né, ou melhor, que eu poderia ser um pateta diferente, com um pouco mais de conhecimento. Então, o meu segundo mandato já foi totalmente diferente, de uma atuação mais pontual, dentro da legalidade, né? Sabendo muito mais o que era meu papel. Então, quando a gente pensou, Emerson, quando eu recebi o convite para participar dessa live contigo, né? E aí você me deixou bem à vontade, falou, Sérgio, né? Qual é o tema que você gostaria? A gente, né, vamos né, fazer uma conversa na realidade. E aí, como melhorar o desempenho na atuação do Conselho Tutelar? E aí eu penso que nós temos várias vértices de possibilidades dentro de como melhorar esse desempenho. Pensei um pouco de que nós temos aí praticamente dois grandes eixos que acabam também se subdividindo. O primeiro deles é o eixo onde a atuação ela é focada no eu conselheiro. Como é que eu, conselheiro, consigo melhorar o meu desempenho no conselho tutelar? E o outro segundo eixo é como eu conselho, ou seja, como eu grupo consigo melhorar o meu desempenho na atuação do conselho tutelar. Porque nós temos essas duas vértices. Nós sabemos Uhum. que em muitos municípios, infelizmente, eu vou colocar assim,
os colegiados acabam sendo quebrados, e aí tem aquele negócio do eu, né? Os meus casos, os casos de fulano, os casos de ciclano. Não existe os casos desse ou daquele, os casos são do conselho tutelar, mas um posicionamento que pode fazer toda a diferença para esse desempenho é também o posicionamento do indivíduo. O indivíduo que busca, que vai atrás, que participa, que quer saber, ele traz também para esse colegiado. Mesmo que muitas vezes o colegiado não saiba, não queira, né? A gente sabe que tem muitos membros que estão lá no conselho, mas não querem buscar. Né? Já ouvi muito isso. Né? Às vezes vou para os municípios, chega lá, você tem, né, dos 5 conselheiros, aí de repente falta um, falta 2, e aí quando eu penso que na realidade não vieram por situações, tem N situações pelo qual eles não vêm, né, não podem participar, mas quando eu ouço que não vai participar porque está de folga. Poxa, mas espera aí. Então, o curso caiu no dia da folga, e no dia da folga, né, não pode ir no curso para se aprimorar, para buscar, para entender porque está de folga, né? Olha, a mãe está doente, olha, o marido caiu da escada, eu entendo. Mas olha, porque está com folga, porque, né, não quer participar, não, já participou de uma capacitação o ano passado, ou já teve, já viu. E aí, então, enfim, então são essas que a gente, né, através desses eixos, tanto do eu quanto do conselho tutelar, nós temos aí pouco tempo para falar em várias coisas, né? Eu separei aqui, eu coloquei algumas premissas aqui para a gente começar essa conversa, Emerson, né? Pensando o seguinte, 2 coisas que eu quero abordar inicialmente. Eu não sei se você queria fazer uma pergunta, se eu posso continuar dessa maneira. Continuar. Posso já... Pode continuar, okay. Depois eu... Assim, Pode continuar. Ok. Então, a primeira premissa que eu quero trazer é que para que o Conselho Tutelar consiga desempenhar melhor o seu papel, o Conselho e o Conselheiro, eles precisam entender qual é o papel do Conselho Tutelar. Nós estamos vendo N distorções por vários municípios que a gente tem passado, nós percebemos N distorções pelo fato dos conselheiros não entenderem qual é de fato o papel do Conselho Tutelar. E aí eu quero só trazer à tona aqui, né, quando a gente está nos cursos, eu gosto de que os conselheiros estejam com o ECA na mão, porque a gente vai apontando, né, e demonstrando ali aonde que está. Muito bem, o meu também está aqui, ó, perfeito. Né? Aí, que bom seria... Ô Emerson, que bom seria se nós visualizássemos as pessoas que estão assistindo essa live, se também estão lá com o seu ECA na mão, né? Nós falávamos, né? Gente, todo mundo agora, abana o seu ECA! Perfeito. Então, o primeiro que eu aponto no ECA é o artigo 131. O artigo 131, que cria o Conselho Tutelar, ele tem uma especificidade. Ele é pontual. Ele foi criado lá no artigo 131, não foi para cuidar de criança, para correr atrás de criança, para dar carteirada, para adolescente que está empinando moto. Nada disso é do Conselho Tutelar. Ele foi criado para zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Então, se eu, enquanto conselheiro, se eu, enquanto colegiado, não entendo isso, o desempenho do Conselho Tutelar é aquém daquilo que poderia ser. Por quê? Porque eu vou fazer aquilo que não é do Conselho Tutelar. Então, eu preciso entender essa essência. Olha, aquele que zelar pelo cumprimento dos direitos, não é cuidar da criança, não é carregar no colo, não é substituir o papel do pai ou da mãe. Isso não é o papel do Conselho Tutelar. Então, para que eu consiga ter um melhor desempenho, é imprescindível eu entender qual é a essência do Conselho Tutelar. E aí, então, inicialmente, como eu falei, eu faço esse apontamento para o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, abro um parênteses, né, aproveitando a live, o momento, né, o tema, para dizer o seguinte, que conselheiro tutelar, eles precisam andar com o ECA o tempo inteiro debaixo do braço, né? Certa vez o promotor, né, vou até citar aqui o Dr. Lindson, aqui em Araçatuba, no encontro estadual, fez uma fala que deixou o pessoal meio estarrecido, mas ele disse assim, olha, conselheiro tutelar tem que levar o ECA até para o banheiro.
E quando ele falou isso, Emerson, todo mundo ficou meio assim, né? Achou graça, algumas pessoas, né? Falaram, nossa, promotor falando uma coisa dessa. Mas o que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que nós precisamos estar com o ECA o tempo inteiro. Se eu tenho 10 minutos, né, entre uma ação, se eu estou em casa, se eu estou, sei lá, na faculdade, se eu não estou estudando, mas sei lá, em qualquer momento, dá uma olhada no ECA. Esse é o grande instrumento. Como é que eu faço para melhorar? Quer coisa melhor para ampliar o desempenho da atuação do conselheiro tutelar do que estudar e entender o ECA, que é a sua base, que é a sua pilastra central? Não tem, fica aqui, né? Acho que essa live aqui vai ser dessa conversa de dicas, e essa acho que é a primeira dica. Ou a gente entende que eu preciso tomar posse daquilo que o ECA traz, ou eu vou ficar refém das situações, indo para baile, festa, estourando a boca lá de fumo lá para poder recolher a criança, que não tem sentido essa atuação sendo do conselho tutelar. Mas é porque eu não entendi qual é o meu papel. Então fica essa dica, esse olhar. Olha, 131 é o artigo que cria o conselho tutelar, com uma especificidade de zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. O segundo artigo que eu vou citar... Sérgio, deixa eu só fazer um recorte aqui. Nós estamos falando de melhorar o desempenho, né? Inclusive, nós não combinamos nada, mas eu tinha até colocado aqui conhecimento. O primeiro ponto que temos que partir realmente é o conhecimento. Se eu não sei quem eu sou e para onde eu estou indo, eu vou chegar a um lugar onde eu não quero e eu não deveria estar. Igual você foi muito feliz falando aí do 131, porque o 131 realmente é o começo de tudo para o conselheiro tutelar. Se eu não entender que eu sou um zelador de direitos, se eu não entender o que eu sou, eu realmente vou desempenhar qualquer coisa menos a função de conselheiro tutelar dentro do conselho tutelar ali do colegiado, né? Então, você foi muito feliz em dizer aí, né, em primeiro ponto, para melhorar o desempenho, conhecimento. Conhecimento realmente é libertador. Desculpa interromper, vamos lá. Não, tranquilo, né? Eu quero essa conversa mesmo, perfeito. O segundo artigo, e depois eu volto também nessa questão do conhecimento, quando eu falar do empoderamento, né? Mas o segundo artigo que eu trago, e que também é tão importante quanto entender o artigo 131, é o artigo 98. O artigo 98, ele traz que o conselho tutelar, ele age a partir do momento em que nós temos crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados. Eu até costumo fazer uma brincadeira, né, fazer uma alusão ao papagaio de pirata e outras coisas mais, né, para que as pessoas entendam que o artigo 98 é aquele que faz uma pergunta. Olha, antes de eu agir, existe na situação, se o telefone do conselho tutelar toca, a conselheira atende o telefone. A primeira premissa que ele tem que entender é se aquela pessoa que está trazendo uma demanda para o conselho tutelar, é se nessa demanda existe uma criança ou adolescente com direito ameaçado ou violado. Por quê? Nós temos muitos conselhos tutelares que nós percebemos que estão sobrecarregados, mas estão fazendo coisas que não são do conselho tutelar. Então, natural, se eu estou sobrecarregado, se eu estou fazendo muita coisa, o meu desempenho naturalmente cai. Não tem como, né? Eu não consigo fazer tudo. Agora, por que eu trago o artigo 98 em questão? Porque, na realidade, muitos conselhos tutelares estão sobrecarregados, mas estão sobrecarregados fazendo trabalho que não é deles. Desempenhando um papel que não é do conselho tutelar. Buscando criança na escola, né? Levando em casa, enfim, nós temos uma série de situações. Como que é? É o quebra-galho, é o Severino quebra-galho. É o Severino quebra-galho. Aí todo mundo faz tudo. Aí usa o carro do conselho tutelar para transportar a família, para ir buscar, para levar no médico, para ir levar em casa porque está com dor de cabeça, né? Ele faz tudo, menos aquilo que é dele. E ele não consegue fazer aquilo que é dele também por outro princípio, que está aí também no artigo 98, que é justamente entender se a situação que está sendo pedido ali, solicitado, a presença, né, a atuação do conselho tutelar, se ela de fato envolve uma criança ou adolescente
com direito ameaçado ou violado. Ele acaba, né, de certa maneira, fazendo o papel de outros membros da rede, mas ele não faz o papel dele. Ele não Porque faz ele o papel está dele tão porque ele não ocupado, né, sabe. Sérgio? Só mais uma Ele está intromissão tão aqui. Ele ocupado. tá tão ocupado realizando aquilo que não é seu dever, que não é sua atribuição, que aquilo que é sua atribuição, que está lá no 136, que está lá no 95, que está lá no 18, se eu não me engano, C ou B. Então, ele está tão ocupado, distraído com o que ele não tem que fazer, que ele começa a prevaricar, ele começa a não desenvolver a função para a qual ele foi escolhido pela sociedade. Perfeito, perfeito. Então, a gente chama esses dois artigos, né, e tantos outros, né, como você citou também, né, mas inicialmente eu quis abordar tanto a essência da criação, no artigo 131, quanto o artigo 98, que provoca o conselheiro, a conselheira, na atuação, a se perguntar se aquele caso que está chegando, né, ou aqueles casos são de fato, existem de fato, crianças e adolescentes com direito ameaçado ou violado. Se aquilo que chega, se o conselheiro faz essa pergunta e ele entende que não há criança ou adolescente com direito ameaçado ou violado, isso significa de que não é trabalho para o conselho tutelar, não há atribuição para o conselho tutelar. Tá? Então, nós pegamos esses dois princípios para entender a necessidade do conselho tutelar. Para que ele possa desempenhar melhor o seu papel, ele precisa conhecer o seu papel. Para que ele possa desempenhar melhor as suas atribuições, as suas funções, ele precisa entender qual é, de fato, né, para o que de fato ele foi criado. Então, por isso que eu cito esses dois. Né? E aí eu vou entrar naquilo da questão da busca de informações, né? Buscar informações para desempenhar esse papel, ela é fundamental. Não tinha, Emerson, na minha época, quando eu entrei lá em 2004 no Conselho Tutelar, nós não tínhamos informações como nós temos hoje. Nós muitos não tínhamos, conselhos não tinham estatuto, né? Tinha muitos conselhos que não tinham uma cópia do estatuto. Muitos. Emerson, eu vou colocar assim, olha, infelizmente, ainda hoje, pelo não entendimento dessa necessidade, ainda muitos conselhos tutelares não dispõem, né? Mas isso que você está falando é uma verdade, incontestável, né? Então, nós não tínhamos na internet o que nós temos hoje. Olha ontem, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente, quanto material, quantas lives, quantas palestras, quantos banners tinha na internet, né? Falando sobre o assunto toda semana. Olha o simpósio que o Marcelo Nascimento está fazendo, simpósio nacional, quanta informação, né? Quer dizer, olha as lives que você tem feito, né? A Maduca, a Beth e outros tantos, o Lauro, né? Tem feito aí, tem muita informação. E aí, então, se aquelas conselheiros, conselheiras que estão, né, acomodados muitas vezes, eu, como ex-conselheiro tutelar, a gente sabe daqueles que se empenham, mas a gente sabe também daqueles que cruzam os braços e esperam, infelizmente, o salário no final do mês. É isso, ponto, né? E eu tenho, né, até uma birra dessa situação de muitas pessoas que entram lá e não assumem, não vestem a camisa do conselho tutelar. A tendência do colegiado é naturalmente patinar, quando você tem membros aí que deixa do jeito que está para ver como é que fica. Então, né? Então, essa busca de informação é uma necessidade que tanto o conselheiro quanto o conselho tutelar precisam buscar. O conselheiro precisa estudar o ECA, precisa chegar em casa, precisa, né, ver um vídeo do Luciano, do Emerson, né? Olha quanta coisa que tem aí para que eu possa ressignificar a minha atuação. E eu vou melhorar meu desempenho, a minha atuação no Conselho Tutelar, a partir do momento que eu estiver informado, que eu souber o que é que eu tenho que fazer. Então, né, às vezes você também, né, eu e outros amigos, recebemos tantas perguntas, e às vezes eu percebo, Emerson, que são perguntas simples. São perguntas simples que as pessoas fazem, mas que às vezes não consegue ligar uma coisa com a outra, entender que, olha, tá muito mais fácil às vezes do que o que ela imagina. Né? Quer dizer, eu não estou desmerecendo que as pessoas busquem a informação.
Eu estou entendendo é que muitas vezes aquilo que ela pergunta já foi respondido diversas vezes. Certa vez conversando, né, o Luciano e a Maduca esses dias disse também a mesma coisa, que às vezes eu percebo que nós estamos respondendo as mesmas perguntas que nós respondíamos há 5 a 10 anos atrás. E aí, por que será isso? Será que as pessoas não estão buscando? Será que as pessoas não estão ressignificando? Será que as pessoas estão chegando no colegiado e mesmo aquelas pessoas novas que chegam com gás, com aquela vontade de trabalhar, de fazer acontecer, se eu posso e devo olhar para trás e entender o que é que o colegiado anterior fez. Mas eu devo, né, entender, será que aquilo que estava sendo feito era o correto? Será que não existe uma outra maneira de fazer e fazer melhor? Então, eu preciso pensar isso. Isso é no campo do indivíduo. Quando eu falo no campo do colegiado, ou seja, do grupo, o conselho tutelar, para desempenhar melhor o seu papel, ele precisa ter momentos também de estudo. Gostei quando certa vez, né, nós temos aí a cidade de Birigui, aqui, né, próximo a Araçatuba, eles colocaram na legislação municipal deles, Emerson, que o conselho tutelar, às sextas-feiras, ia ser a reunião colegiada. E isso foi para o regimento interno. E eu achei interessante isso, quer dizer, então, pela legislação municipal, pelo regimento interno, o conselho tutelar se vê obrigado a sentar para discutir casos, a sentar para estudar. Pega um texto, pega, sei lá, um artigo do Dr. Murilo de Diácono, pega, né, senta o colegiado, olha, o que nós entendemos sobre isso? E aí eu vou fortalecer essa atuação. E aí eu vou entender que, de repente, olha, eu estou fazendo de um jeito, nós estamos fazendo de um jeito enquanto colegiado, mas tem outras maneiras de se fazer. Então, né, quer dizer, então, tanto no conselheiro tutelar quanto no conselho tutelar, nós precisamos, né, buscar informações. Né, e ela tem que ser contínua. O conselho tutelar não é fazer uma capacitação e eu coloco no campo do infelizmente muitos gestores, gestoras, né? Às vezes tem aquele entendimento que quando entra o colegiado do conselho tutelar, assumiu, aí vai lá e dá uma capacitação. Eu nem gosto muito, Emerson, da palavra capacitação, porque ela dá a impressão de que as pessoas que são capacitadas seriam, então, incapacitadas. Elas têm muito conhecimento, mas é uma coisa minha, né? Usamos duas palavras, né? Capacitação e formação. Formação para conselheiros tutelares. Aí, quando ele está formado, não, você já foi formado, você já foi capacitado. E essa formação, ela deve ser continuada, né, Sérgio? Ela deve ser continuada. Isso. Não adianta... porque aquela situação, são representantes da sociedade que são pessoas, em sua maioria, comuns, pessoas, ainda que tenham uma certa formação, até que algumas leis trazem, né, em sua redação, que a pessoa precisa ter experiência com criança, no seu ponto de vista, mas eu mesmo não acho isso primordial para ser um conselheiro tutelar. Tem que ter o conhecimento da lei, ele tem que amar a causa, realmente, mas o que acontece? Acontece que a pessoa, ela entra ali com muito gás, mas de repente aquele gás dela está direcionado àquilo que não é a atribuição dela, não é para aquilo que ela foi eleita. Não é? Então, precisa realmente ter essa capacitação, tem que ser continuada, essa formação tem que ser continuada, inclusive até chega no último ano de mandato, né? Os gestores falam, agora não precisa mais. Gente, mas tem um ano pela frente ainda, não é verdade? E precisa realmente no dia a dia, a cada momento, aprender mais e mais. Não é isso, Sérgio? Desculpa interromper de novo. Não, é isso mesmo, Emerson, fica tranquilo, né? Essa conversa, esse bate-papo mesmo, né? Então, infelizmente, muitos gestores, gestoras têm essa visão que você acabou de falar, né? Que a gente estava abordando, de que depois do curso, depois da capacitação, pronto, já estão capacitados. E, na realidade, tudo muda. Todos os dias nós temos N mudanças, né? Todos os anos, sobretudo, né? Nos últimos 2, 3 anos, o próprio ECA sofreu inúmeras mudanças, e essas mudanças implicam aí em uma mudança de visão ou uma mudança de comportamento no conselho tutelar para se adequar da rede de atendimento, para se adequar a entender como fazer, de que forma fazer, e aí nós temos que ficar, nós precisamos acompanhar tudo isso acontecendo.
Então, essa busca, né, essa formação contínua, ela tem que acontecer. E aí, só que também, né, eu faço essa crítica, né, ao mesmo tempo que a gente traz a informação, a gente traz essas dicas, né, tem esse momento, eu acabo cutucando também nesse sentido, Emerson, porque eu fico assim indignado quando eu vejo pessoas que estão aí há 1, 2, 3, 10 anos, às vezes, no conselho tutelar, mas que são aquelas pessoas que não buscam além daquilo que acontece fora do conselho tutelar. E aí me entristece isso, porque eu já tive situações, acabo usando como exemplo muitas vezes, né? O conselheiro tutelar, né, tinha horário até a 1h da tarde. E aí, às 10 para 1, chega uma mãe aflita, né, porque achou na época, né, de que a filha tinha sido vítima de abuso sexual, e a conselheira simplesmente disse: olha, a senhora espera porque está esperando chegar o pessoal do turno da tarde, e aí quando eles chegarem, né, aí a outra conselheira vai atender a senhora. Eu entendo N situações, mas eu não entendo que uma pessoa deixe, né, de atender, de buscar, de acolher os casos que chegam para o conselho tutelar. Então, nós precisamos, como eu falei, vestir a camisa. Então, tem muitos conselheiros que acabam não vestindo essa camisa e acabam, então, não buscando nada além do que aquilo que é ofertado pelos gestores. Então, enquanto nós temos aí muitas pessoas, muitos gestores que têm plena consciência e continuamente buscam também para poder ampliar, para poder dar qualidade ao atendimento do conselho tutelar, nós temos gestores e gestoras que deixam de mão. E aí nós precisamos de conselhos e conselheiros tutelares que tragam essa informação, que busquem essas informações através, né? Você tem o simpósio regional aqui na região, redundante, né? Aqui na região você tem o simpósio regional que agrega e traz informações. E que muitos aí, depois eu peço até para que você fale um pouquinho também dele, Emerson, né? Mas que nas várias regiões nós temos pessoas que estão trabalhando, que estão trazendo aí informações sobre o que de fato faz o Conselho Tutelar. Nós temos a internet, mas nós temos pessoas que estão fazendo aí diversas ações. Eu tenho, né, aqui em Araçatuba também, a gente tem promovido a Escola Capaciteca. A ideia é trazer o curso para os conselheiros tutelares de maneira com que eles tenham ali a informação, mas que eles também possam anotar, que eles possam praticar, enfim, fazer aí teoria e prática um pouco junto. Essa é um pouco a ideia da Escola Capaciteca. Então, para que eu possa melhorar o desempenho, eu preciso andar nessas duas linhas. Eu busco enquanto conselheiro, eu busco enquanto conselho tutelar, tá? E aí eu não sei se você fez algumas perguntas aí, eu posso dar continuidade aqui, mas eu não sei se você quer fazer as perguntas e eu vou respondendo aqui. Tá, vamos lá, que a gente também, o tempo voa, né? Falta 20 minutinhos, mas eu acho que dá para a gente caminhar algum ponto aqui, até que eu notei, alguma coisa que você também ponderou aí. Nós estamos falando de melhorar o desempenho na atuação do Conselho Tutelar, nós começamos a falar do conhecimento. Você falou aí da importância de capacitação, de cursos, né? Nós aqui na região, inclusive aqui, ó, me veio algo na mente também. De repente, as pessoas estão gostando aqui desse momento aqui, Emerson e Sérgio Calixto. Por que não também, passando essa pandemia, contratar, né, Emerson e Sérgio Calixto, provocar os gestores aí para estarmos juntos? É muito fácil para a gente sair daqui da nossa região e até atender você na sua região aí. Né? Estamos aqui um pertinho do outro, então dá para a gente fazer essa dobradinha. Quem sabe a gente não faz essa dobradinha em alguma cidade por aí, não é, Sérgio? Então o conhecimento, ele é importante, né? Não só essas lives que estão tendo são muito boas, tem gente que não estou nem conseguindo acompanhar, são tantas lives, realmente, muitas lives, muitos conteúdos, mas nada substitui o presencial. Nada substitui ali, você está ali na sala de aula, está naquele momento ali em que você realmente tem um momento de interação. Por mais interação que a gente tenta, igual aqui, ó, muitas pessoas estão participando, né? Um abraço para todos vocês que já fizeram algum comentário aqui, mas é aquela questão, às vezes a gente não consegue interagir da maneira que a gente gostaria de interagir por causa
do tempo, né? Mas o conhecimento é importante. Mas outro ponto também que eu queria que você falasse um pouquinho, ô Sérgio, para melhorar o desempenho, o problema é que muitas pessoas vão para a briga. Ah, a gente não tem capacitação, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, que não sei o quê, a gente não tem carro e não sei o quê, e pega uma lista, né? Faz um ofício, entrega lá para o prefeito, para o prefeito, nós queremos isso tudo aqui, senão nós vamos te representar na promotoria, nós vamos no juiz, nós vamos no presidente, sei lá o que nós vamos fazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da articulação e do diálogo, né? Porque o diálogo é sempre o melhor caminho, né? Fala um pouco para a gente aí dessa questão, Sérgio. Perfeito, Emerson. Eu tinha até colocado ainda outros dois eixos aqui, duas dicas, né, digamos assim, para a gente conversar. E um delas era justamente, né, estabelecer parcerias com a rede, dentro dessa proposta, né, também aí de empoderamento e tal. Quando eu falo de estabelecer parcerias, e aí eu quero deixar muito claro para todos que estão aqui, né, de que parceria é duas organizações que sabem cada uma qual é o seu papel. Diferente de muitas parcerias que a gente tem visto por aí, onde, sei lá, a polícia militar recebe um chamado, onde uma casa, um pai está agredindo a mãe e eles têm 2 filhos. E aí a polícia militar liga para o conselho tutelar e diz, olha, em tal lugar, em tal casa, nós recebemos, né, um chamado agora, então vocês dão um pulo lá, a gente vai fazer uma parceria, vocês dão um pulo lá. Se vocês acharem que precisa, aí vocês chamam a gente. Como assim? Isso não é parceria. Porque, neste caso, não se sabe, o trabalho a ser executado, a ação a ser executada, ela não é do conselho tutelar, né? Então, por exemplo, sei lá, a escola, vou citar outro exemplo aqui. A diretora da escola aciona, chama o conselho tutelar, porque em determinada sala ou na escola existem adolescentes rebeldes que não deixam os outros estudarem. E aí, num sentido de estabelecer parceria, é assim que eles acabam falando muitas vezes, né? Nós vamos estabelecer uma parceria, então o conselho tutelar vem aqui para dar um chamado nesses alunos, né? Para fazer uma reunião com esses alunos, para dar um susto nesses alunos. Isso não é parceria. Então eu quero deixar muito claro que parceria é quando nós sabemos cada um qual é o seu papel e nós nos juntamos ou estendemos as mãos para desempenhar aí uma atividade, né, com o fim de atingir aí um objetivo. Então, nós precisamos estabelecer parcerias com a rede. Então, dentro desse diálogo, para melhorar o desempenho, para que eu possa, inclusive, ter aí argumentos, para que eu possa fundamentar, por exemplo, o pedido do carro, né? O pedido de uma sede, né? Enfim, tantas outras coisas, eu tenho que saber dialogar. E eu tenho que estabelecer essas parcerias muitas vezes, porque seja com o CMDCA, que a gente sabe muitas vezes que em muitos municípios não tem, né? O CMDCA praticamente existe só no papel, infelizmente. Em contraponto, né? Vou dizer assim, em muitos outros municípios também existem CMDCAs que estão tentando, estão agarrando, que não sabem como fazer, mas estão buscando. Então, o Conselho Tutelar precisa estabelecer parceria. Ó, lembrando do conceito que eu trouxe de parceria. Estabelecer parceria com o CMDCA, a fim também, por exemplo, de conseguir atingir outros objetivos. Se eu não estabelecer parcerias, como é que eu vou desempenhar o meu papel? E nesse estabelecimento de parcerias, quando eu sei o meu e o outro sabe o papel do outro, o conselho tutelar, e aí é uma falha grande, Emerson, ele muitas vezes, por exemplo, ele não sabe qual é o papel do outro também. Como o outro não sabe o dele, ele também muitas vezes não sabe do outro. Então, e não é todo lugar não, Sérgio, aspas aqui, não é todo lugar não, nem onde o pessoal está nos ouvindo não, mas tem conselheiro tutelar que não sabe o seu papel. Aí fica difícil, nem o seu nem do outro, e aí? Então, por exemplo, né, vou citar aqui, aqueles municípios que não tem o CREAS, mas tem o CRAS, né? Mas tanto com o CRAS ou com o CREAS, qual é o papel do CRAS? Qual é o papel do CREAS? Se eu não sei qual é o papel do CRAS ou do CREAS dentro do município, eu vou encaminhar, de repente, qualquer coisa. Ou, como a gente sabe, também existem muitos municípios, o Conselho Tutelar não encaminha e não estabelece nenhuma comunicação com os CRAS.
E aí eu digo, mas como é que o Conselho Tutelar consegue desempenhar o seu papel, se ele não faz encaminhamento? Agora, também não é tudo que ele deve encaminhar para o CRAS ou para o CREAS. Então, nós temos as especificidades, né? Proteção social especial e proteção social básica. Não é o momento agora da gente destrinchar isso, mas o Conselho Tutelar, né, quem está nos assistindo aí, nos visualizando, eu não sei o que é isso, então eu preciso ir lá no CRAS, eu preciso ir lá no CREAS para entender. Olha, o que é que eu vou encaminhar para o CREAS? Qual é o seu papel? E aí eu também, empoderado, entendendo o meu papel, vou explicar qual é o meu papel. Porque eu também não posso receber tudo. Não é tudo que acontece que envolve criança e adolescente que automaticamente eu vou sair correndo para ir lá fazer o quê? Ah, mas tem criança e adolescente, tem que ir lá. Não, não é que tem que ir lá. Lembra que eu citei o artigo 98? Então tem a especificidade. Crianças e adolescentes que tiveram seus direitos ameaçados ou violados. E não para qualquer criança. Para qualquer criança, eu acabo cuidando de criança e adolescente. E aí aqui a gente acaba fazendo, né? E mais uma vez, a gente acaba fazendo o papel de outros, o papel da rede, e não faz o próprio papel. Então, para que eu consiga, enquanto colegiado, me fortalecer e fazer de fato o meu papel, para que eu consiga chegar para o gestor, para que eu consiga chegar para o prefeito, né, para a prefeita, e conversar com eles, eu preciso de ter argumentos. Eu preciso de ter ações pontuais para poder justificar também o meu pedido. Eu vou até contar uma historinha aqui, Emerson, né? Não preciso contar o município, mas eu estive num curso com o município e falei da necessidade deles serem estratégicos. Estratégico é eu saber como fazer determinadas ações. A gente tem que parar com aquele negócio de, né, ligou, disse que é urgente, aí eu saio correndo. Eu tenho que parar de sair correndo, né? Alguns conselhos eu brinco que eu falo, só falta colocar o giroflex e a sirene no carro do Conselho Tutelar e sair gritando, Muito embora a gente sabe que tem conselheiros e conselheiras que gostam da ideia. Mas a questão é, eu tenho que ser estratégico. Com quem que eu vou falar? O que é que eu quero com essa fala? Né? O que é que eu tenho de argumento? O que é que eu tenho de documento? Com quem que eu posso contar? São detalhes que fazem toda a diferença para atingir um determinado objetivo. Eu não vou falar com uma pessoa no momento, né? Vou falar com o prefeito no momento em que, sei lá, a ponte do município caiu, aconteceram várias coisas, e aí eu vou lá naquele momento, de cabeça quente, o prefeito, vou falar para ele que eu preciso, enquanto conselho tutelar, de um veículo, né? Enfim. Então eu tenho certos momentos ou certos detalhes que eu preciso prestar atenção, que eu preciso visualizar antes de pedir. E aí eu estava no município dando o curso, falei para eles da necessidade de sermos estratégicos em nossas ações quando a presidente do CMDCA chegou. E aí ela me pediu a palavra, deu uma boa tarde para eles. Antes dela sair, um dos conselheiros pediu para falar com ela. Saiu um primeiro conselheiro, saiu o segundo conselheiro, e daqui a pouco 5 conselheiros saíram para falar com ela na porta do local onde nós estávamos com o curso. E sabe qual era a pauta, Emerson? A pauta que eles queriam conversar com ela era sobre o aumento de salário. Então, como que eu vou pensar estrategicamente, aproveitando o momento de saída, né, o momento de passagem, né, da presidência do CMDCA, para pedir aleatoriamente na porta o aumento de salário? Quer dizer, olha, nada estratégico essa ação. Então, se entendemos que temos uma necessidade, não só no campo administrativo, de repente, conseguir um carro, um veículo, um computador, né, uma sede, um ar-condicionado, água, café, sei lá, qualquer coisa, nós precisamos ter, né, esse diálogo. Então, né, com a assistente social, com a psicóloga do CRAS, com o gestor, com a gestora, eu tenho que ter esse traquejo. Então, para desempenhar o meu papel, eu preciso conhecer estes que fazem parte da rede. Eu preciso conhecer o meu colegiado, eu preciso conhecer o meu papel, eu preciso entender que eu preciso ter aí esta formação contínua e que ela não depende só do gestor, da gestora, né, da presidência do Conselho Tutelar, né?
ela depende também de mim. Ela depende de uma série, né, de fatores, mas tem que ser essa busca contínua, tanto no eixo do conselheiro tutelar, quanto no eixo do colegiado, ou seja, do conselho tutelar, para uma atuação com qualidade. É isso aí. Ô Sérgio, bom, falta 10 minutinhos aqui. Eu vou pedir para você fazer o fechamento aí, mas antes, igual você estava falando aí dessa questão do pessoal do social. Eu já vi tantas. Hoje nós estamos com 14, comecei com um grupo, hoje nós estamos com 14 grupos no WhatsApp. E dentro desses grupos, de vez em quando, alguém vem com alguma dúvida em relação a requisição vinda de algum órgão do social, quer do CRAS, quer da gestora, quer do CRES. Então, requisitando serviço para o Conselho Tutelar. Então, inverteu-se o papel. O Conselho Tutelar, como aquele que requisita, ele está sendo requisitado. Acostumou-se tanto com a distorção de que o Conselho Tutelar é um serviço, e o Conselho Tutelar não é um serviço, é um órgão zelador, né, do cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, como você falou. Mas vamos lá. Para a gente encerrar aqui, porque falta 8 minutinhos aí, então a gente se encerra aí com 5 minutinhos para a gente fazer as considerações posteriormente aqui, tá bom, Sérgio? Eu sei que tem muito, igual eu falei, 1 hora é pouco, né? Principalmente que eu falo muito, não é verdade? Mas não, tá mas bom. Realmente, passou assim muito rápido, né? Verdade. Bom, quero só agradecer aqui, ó, eu vi aqui que a Lúcia Helena Agnus Dei aqui, ela fez várias colocações aqui, então, né, quero agradecer, ela está falando aqui, ó, muitos fazem o CT como escudo, de fato, Lúcia, é isso mesmo, né? Bom, indo para as considerações finais e agradecendo a todos que nos visualizaram aí, eu vou falar então do empoderamento, né? Fazendo esse fechamento aí, a necessidade de empoderamento. O que significa empoderamento? Empoderamento é dar poder para si. É eu buscar, eu ter o entendimento, era algo que eu, Sérgio Calixto, não tinha quando eu estava no meu primeiro mandato, porque todos me faziam como um pateta qualquer. E eu aprendi que eu podia ser um pateta que tinha conhecimento, né? Eu falo carinhosamente, eu me chamava de pateta, né? Algumas pessoas acham estranho, mas é carinhoso, né? Uma maneira só de colocar. Então, eu aprendi que eu podia ser um pateta diferente de maneira com que eu tivesse conhecimento. Então, antes eu abaixava a cabeça e fazia aquilo que todos queriam. Depois eu passei a erguer a cabeça e fazer aquilo que era do Conselho Tutelar. Isso só foi possível, Emerson, quando eu me empoderei. Né? Alguns lugares as pessoas, né, têm medo dessa palavra empoderar, mas o empoderar não é abrir o mundo no peito, não é achar que eu sou conselheiro tutelar, eu requisito, ponto e acabou, mas que eu preciso ter conhecimento, né, de fato, de qual é o meu papel, estar seguro do que é aquilo. No meu primeiro mandato, ligava 2 horas da madrugada e falava, eu quero um conselheiro aqui agora. E eu, que não conhecia nada, saía correndo para ir descobrir na delegacia, no pronto-socorro, no bairro, em qualquer lugar onde me chamassem, falava que eu tinha que ir, eu ia. E aí eu aprendi, e só depois de estar empoderado, que eu podia dizer não. Eu tinha também que dizer não. Eu não posso dizer, mas olha, tem que vir porque o doutor está mandando, olha, tem que vir porque a doutora está mandando. Não, peraí, está mandando por quê? O que é que está sendo... Então, este empoderamento, que é tomar poder para si, é tomar poder daquilo que é o Conselho Tutelar, daquilo de que é o meu papel enquanto conselheiro tutelar. Enquanto nós, conselheiros e conselheiras, eu estou falando na primeira pessoa como se ainda fosse conselheiro, mas não estou mais, mas é uma coisa que eu amo de paixão, o Conselho Tutelar. Enquanto nós não nos empoderarmos, nós estaremos à mercê de fazer tudo o que os outros querem. E, infelizmente, mais uma vez eu coloco nesse campo que muitos conselheiros estão fazendo e colocando suas vidas em risco, mas estão fazendo coisas que não são do Conselho Tutelar. Por falta de buscar, por falta de empoderamento, por falta de um diálogo com a rede, por falta, né, de sair do seu casulo e tentar entender o que é o papel desse, o papel daquele, por falta de sentar enquanto colegiado e estabelecer o que nós vamos fazer. Qual é, de fato, o nosso papel? Então, isso só vem através do empoderamento.
E aí, então, essa busca, isso tudo que nós estamos visualizando nesse momento de pandemia, de informações que estão surgindo, né, através da tecnologia, dessas informações, precisa ser aproveitado. Né? Não só por quem está transmitindo, mas também para quem está consumindo, os conselheiros, conselheiras, né? Buscar como é que outro conselho da cidade vizinha ou de a outra maior, como é que eles estão fazendo. Então, tudo isso vai trazer para o Conselho Tutelar esse empoderamento, essa mudança de postura frente às situações. Não fiquemos, né, só para finalizar, não fiquemos reféns das situações que chegam no Conselho Tutelar, porque elas são das mais difíceis possíveis, né, imaginárias. Né? Então, a gente não pode ficar refém de não saber se eu vou para lá, se eu vou para cá. Mesmo não sabendo, respira, troca informação com o colegiado, busca nos outros, mas não saiam correndo para fazer de qualquer jeito. Fazer de qualquer jeito é, muitas vezes, enfiar os pés pelas mãos e fazer aquilo que não é do Conselho Tutelar. Se eu quero melhorar o meu desempenho, eu preciso buscar informação, eu preciso trabalhar em conjunto, eu preciso estar empoderado. É isso que eu digo, né, para os conselheiros e conselheiras, né, e, enfim, a gente está sempre à disposição para ajudar da melhor maneira possível. É isso aí. Obrigado, Sérgio. Sérgio Calixto é um querido amigo. E para quem não sabe, ele foi, não sei se você se lembra, tem muito tempo, né? Foi o meu primeiro professor. Eu comecei a aprender as coisas com você, Sérgio. Foi minha primeira formação como conselheiro tutelar. Eu tive a honra de ter o Sérgio Calixto. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Hoje nós somos amigos. Hoje eu também estou lado a lado com ele trabalhando. Isso é um motivo de muita alegria para mim. Tá bom, Sérgio? Que Deus abençoe você, toda a sua família. Bom, despede aí do pessoal. Já estamos aí partindo para os 2 últimos minutinhos finais, né? Dessa live. O que é doce acaba rápido, o que é bom dura pouco, né? Mas, numa outra oportunidade, vamos estar juntos aí, se Deus quiser. Sérgio? Perfeito. Outras virão, com certeza, Emerson. Opa. Só deixar que se o pessoal quiser me seguir no Instagram, Sérgio Calixto, meu Calixto é com X, Capaciteca. Capaciteca é o nome da minha empresa, né? Capacitação sobre o ECA, Capaciteca. Então, se as pessoas quiserem, também encontram, né, site, né, encontram aí na internet os meus contatos. Mas no Instagram é Sérgio Calixto Capaciteca, tá bom? É isso aí. Muito obrigado, Sérgio. Que Deus abençoe sua vida, sua família, toda a sua casa, te guarde, te livre de todo mal. E estamos juntos aí. Eu quero agradecer também a todos que participaram. Infelizmente, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui. Já estamos partindo aqui para o minutinho final. Eu espero que tenha sido de uma valia, né, para cada conselheiro tutelar que nos acompanhou. Estamos juntos aí. E também, se você ainda não me segue aqui no Instagram, o meu é Emerson Freitas Viver, né? E eu gostaria que você também me acompanhasse lá no canal do YouTube. Inclusive, com a permissão do Sérgio Calixto, essa live nós vamos tentar baixar, que às vezes dá algum probleminha, né? Mas se Deus quiser não vai dar, e nós vamos disponibilizar essa live também, essa aula que foi, né? Também lá no YouTube, tá bom? No meu canal lá do YouTube, você vai me encontrar lá. Então, um forte abraço para todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês realmente tenham isso em mente. Eu preciso melhorar aquilo que... Tem gente que fala, não, mas eu peguei o conceito todo bagunçado, eu já desisti dessa cidade aqui. Não, eu preciso entregar melhor. Eu preciso deixar a minha marca, eu preciso deixar o meu dedo, eu preciso deixar um legado para aqueles que virão depois de mim, tá bom? Que você possa ter esse pensamento e que você possa conseguir colocar isso em prática como conselheiro, como gestor, como conselheiro tutelar, como conselheiro também do CMDCA, do CONDICA, né, do Conselho Municipal de Direitos. Muitas pessoas falam, mas é muito difícil trabalhar, é muita coisa, e as pessoas não querem se envolver em conselhos de políticas públicas, mas é possível. Tudo aquilo que colocamos no nosso coração, fazemos com carinho, com amor, a gente consegue chegar, né? Eu não digo no nosso objetivo, mas a gente consegue melhorar um pouco. Bom,
30 segundinhos finais. Que Deus te abençoe, Sérgio, tudo de bom. Amém. Tudo de bom para todos. Um abraço, Emerson. Obrigado e até breve. Até breve. Um abraço e a todos que participaram aí, um forte abraço e que Jesus abençoe todos vocês. Até minhas primas aqui, um abraço que estavam assistindo aqui.